O governo tem até o dia 31 de agosto para enviar ao Congresso a proposta para o orçamento 2024. Aumentar a arrecadação parece ser uma preocupação bastante clara deste governo, mas muitos questionam se o corte de gastos entra nesse esforço. Por exemplo, a notícia que acabamos de dar de que parte do financiamento de obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, poderia ficar fora da meta. Para entender como estão essas discussões, recebemos no Prime Time o economista-chefe e sócio da corretora Warren Hannah, Felipe Salto. Felipe, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Nunca é fácil fechar o orçamento, mas a primeira pergunta que eu faço para você é inevitável. Como é que o senhor está vendo essas conversas, essas propostas sobre o orçamento do ano que vem? Boa noite, Márcio. Um prazer estar aqui com vocês na CNN. Eu diria o seguinte, o processo orçamentário, ele sempre gera algumas atribulações, né? E principalmente nesse momento em que o governo discute com o Congresso, ainda que já na etapa final, o chamado novo arcabouço fiscal, ou seja, uma nova regra fiscal que vai balizar o comportamento das contas públicas. Então, a grande questão que se coloca nesse momento, primeiro, é que o prazo é curto, até dia 31 de agosto o governo precisa enviar a proposta de lei orçamentária anual ao Congresso. E a segunda, portanto, é que para o ano que vem há uma incerteza quanto às medidas que serão tomadas e que o ministro Haddad vem pré-anunciando ou anunciando do lado da arrecadação, para garantir, Márcio, aquilo que a gente chama de meta de resultado primário. A receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juro da dívida. Esse é o debate hoje e ele vai se intensificar daqui até o final do mês. Vamos colocar nessa conversa o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Naka, por favor. Obrigado, Márcio. Felipe, queria te ouvir sobre uma discussão que começa a ser observada em Brasília. O relator do orçamento lá na Câmara, deputado Danilo Forte, mencionou isso em entrevista à Folha de São Paulo, a hipótese de mudarmos a meta de superávit para o ano que vem. O governo promete terminar o ano que vem no 0 a 0, receitas iguais às despesas antes do pagamento de juros, só que como muita gente acha que pode não ser possível alcançar esse resultado, o relator começa a falar na hipótese de mudar a meta. Mudar a meta no atual cenário teria que tipo de consequência? Olha, Fernando, boa noite a você também. Prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que houve aí uma grande confusão e também uma assimetria de informações, vamos chamar assim, porque mudar a meta agora seria um grande tiro no pé. Você nem tem ainda o arcabouço fiscal aprovado. O próprio governo se impôs essa meta de superávit, de déficit primário, né? De 0,25% do PIB, considerando a banda inferior, e o centro da meta, vamos dizer assim, é zero. Portanto, tem se falado muito em zerar o déficit e tal. E agora, na discussão do orçamento, justamente quando ele precisa mostrar que será capaz de zerar o déficit no ano que vem, aí começam essas discussões. Eu atribuo isso a duas coisas. Primeiro, ao Congresso querendo um pouco de sangue e querendo mais gastos. E mudar a meta de primária é uma forma de fazer isso. E a outra é ao fato de que o governo, de fato, tem uma incerteza quanto a essas receitas que ele precisa para fechar o resultado do ano que vem, para conseguir entregar essa parte do arcabouço que se refere ao resultado. Agora, em que pesem essas dificuldades, agora não é o momento de discutir isso. O governo pode muito bem colocar na proposta orçamentária, como permite a lei de responsabilidade fiscal, as suas projeções de receita. Tem que ser fidedignas, tem que estar baseadas em projetos de lei, pelo menos, que garantam essas arrecadações, essas receitas novas, mas ele pode resolver o chamado PELOA, Proposta de Lei Orçamentária Anual, sem recorrer a esse expediente de alterar a meta de primário já no nascedouro do arcabouço fiscal. Eu entendo que o Ministério da Fazenda já tentou dirimir esse ruído que foi gerado hoje, a partir das declarações do deputado, que é o relator da matéria da LDO no Congresso, o deputado Danilo Forte, e deve seguir o rumo de manter
o compromisso com essa meta de resultado primário e com o arcabouço fiscal. Se ceder já nesse momento, aí o último que sair apaga a luz. O Congresso pode querer um pouco de sangue. Essa frase é forte e daí leva à natural pergunta. Como é que a política, e o senhor tem experiência por ter sido secretário estadual de Fazenda do Estado de São Paulo, como é que a política interfere nessas discussões? Sabemos as pressões, o fogo amigo que pode acontecer neste governo. Essa é uma questão importante, Márcio, porque quando o Executivo manda a proposta de orçamento, ali é o locus, é o lugar geométrico de todas as disputas pelo pouco espaço orçamentário que existe, que a gente chama de discricionário, onde estão as emendas parlamentares, onde vão estar também os projetos de investimento de interesse das diferentes regiões, dos parlamentares, portanto, e das lideranças do Congresso. Então, sempre a discussão da proposta orçamentária mobiliza corações e mentes, né? E dessa vez, particularmente, um pouco mais. Primeiro, porque é o primeiro ano do novo governo. Segundo, porque tem o arcabouço fiscal jogando um pouco de areia nessa discussão toda. Terceiro, porque tem o próprio fogo amigo, e aí eu respondo a sua pergunta, que são as alas mais à esquerda do Congresso, ligadas também ao governo, que não querem saber de responsabilidade fiscal e de ajuste das contas públicas. Eu entendo que o ministro Fernando Haddad, até esse momento, tem conseguido liderar esse processo e o presidente Lula, ao colocá-lo lá e chancelar o conjunto de medidas que ele vem anunciando, algumas delas como a reforma tributária, eu tenho várias críticas, mas o arcabouço, não há como negar, foi uma vitória no primeiro semestre, né? Então, ao manter o Fernando Haddad com a força que tem nesse momento, essas, digamos, forças contrárias vão sendo neutralizadas, mas o risco está sempre presente. Muito obrigado, Felipe Salto, economista-chefe e sócio da corretora Warren Rena. Muito boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Eu que agradeço. Boa noite a vocês. Muito obrigado. Agradeço também a Fernando Nakagawa.